O que tem a ver cultura organizacional com cultura? E responsabilidade ambiental e social de uma empresa com a cultura que abraça todos nós? Estamos falando da mesma coisa? No episódio de hoje vamos falar das iniciativas de um grupo econômico que foi pioneiro nessas pautas no interior do Brasil, o Grupo Martins, um dos maiores atacadistas da América Latina e que de Uberlândia alcançou todo o país. O Observatório da Cultura está começando. O Observatório da Cultura recebe agora o presidente do Conselho de Administração do Banco do Triângulo S.A., ou Tribanco, um braço financeiro do Grupo Martins, um dos maiores atacadistas da América Latina. Seja bem-vindo, Juscelino Fernandes Martins, ao podcast Observatório da Cultura. Juscelino, o Grupo Martins desenvolve a pauta responsabilidade social há bastante tempo, muito antes até de empresas dos grandes centros. Isso tudo a partir do interior. Como que essa preocupação surgiu dentro do grupo? Bem, ela surgiu numa origem que é difícil colocar uma data específica, porque eu diria que é uma evolução da nossa cultura. Eu já costumava dizer para algumas pessoas, quando surgiam perguntas como essa, de que as primeiras iniciativas na área da conservação, da responsabilidade social, vêm por convicção. E uma vez que as pessoas exercitam nessa convicção e criam uma consciência maior, e a própria atratividade do tema, a própria convivência, leva a uma segunda etapa que outras pessoas vão se juntando, que seria a conveniência. Talvez não de uma maneira tão espontânea como na nossa família essa cultura veio com essa convicção, e a coisa vai evoluindo tanto e a sociedade antecede a regulação pelos governos, pelos políticos, que vira também uma fase que muitas pessoas entram por, digamos, quase que por coerção. Quer dizer, hoje nós temos uma lei ambiental, falando de programa de floresta, um código florestal, e as pessoas são obrigadas a se adequar, a cumprir essas regras. Antes disso, teria outras oportunidades de fazer de maneira voluntária. E aí, por que eu digo que foi voluntário? Talvez eu lembro, assim, da minha memória, que tanto os avós por parte de mãe, que passava as férias na fazenda, e, né, era uma época que a gente passava 2 a 3 meses de férias, né? Eu começava férias em setembro, ia voltar no começo de março, e passava os primos nas fazendas dos meus avós maternos, e esse contato com a natureza, essa experiência, ela não se diz com palavras, até porque estão com pessoas que a gente gosta, que admira, e quando você está gostando, você quer conservar esses atributos, né? De uma maneira bem natural e espontânea. E também por parte da minha avó, Dona Lidormira, né, que é mãe do meu pai, ela gostava muito de passarinhos. Eu era pequeno, sei lá, 6 anos de idade, memórias bem recentes, 5 anos, tudo. E eu lembro que ela, um dia, isso estou falando há mais de 50 anos atrás, ela soltou os passarinhos da gaiola e comentou comigo, não, eu gosto muito dos passarinhos cantando, essas coisas assim, mas não quero ver privados de liberdade, essas questões todas, né? E uma vez, na minha época, aí talvez já com uns 10, 12 anos de idade, ia num sítio, uma coisa assim, tinha o que chama de estilingue, tinha às vezes até aquelas espingardinhas de chumbo,
e matar um pardal, um passarinho assim e tal. Aí uma vez a gente tava brincando assim com os primos, amigos e tal, e aí minha avó deu uma dura, e ela era vózona, né? Mas daqui dia ela ficou brava com a gente, isso aí. Acho que tudo isso aí, de maneira, não é que é o impacto, a causa, vai formando uma cultura e que na hora de a gente assumir posições de maior poder, de destaque nas empresas, cargos executivos, a gente exerce aquilo que a gente gostaria de ter de todo mundo, que é vir com integridade, autenticidade. A gente não quer contratar metade de uma pessoa que pensa nisso, que faça isso. A pessoa vem por inteiro. E que bom que venha por inteiro, porque facilita a identidade de grupo, de uma comunidade comum, quando eles têm um alinhamento de pensamento, de propósitos. E então, acho que foi uma coisa natural e foi evoluindo. Você fala de integridade, de convicção, num significado que a gente usava muito tempo atrás, ao falar. Hoje esses dois termos estão no compliance, nos trabalhos de transparência das empresas. Trazer isso de algo que era familiar para o espaço executivo, você enfrentou muita dificuldade para treinar executivos e colocar isso na cabeça deles também? Bom, eu acho que não é possível a gente controlar o desenvolvimento das situações. Eu acho que vai fazendo, como é que fala, vai fazendo na convivência, no exercício, na ação, no dia a dia. E talvez uma síntese que vem à minha cabeça agora é que o grande desafio se reduz talvez se fosse para dizer uma ou duas palavras sobre o desafio digamos, de ter uma empresa ou uma comunidade, que muito parece, né? Uma comunidade, pode ser uma empresa, pode ser um clube de futebol, pode ser uma família, pode ser uma igreja, um partido político. Talvez o resumo que vale para todos é a criação de confiança. Ou se for uma palavra só, confiança. Porque no contrato social, entre as pessoas, a maneira da gente coexistir está ligado a essa questão da confiança. E confiança eu vejo de uma maneira muito dinâmica, não é um objeto. Deixa eu pegar a confiança aqui e pôr ali. Ela é uma contínua produção de, digamos, de renovação e não é uma confiança cega, assim, de uma fé, de uma intuição. Então, eu diria que a questão da integridade, de cumprir os contratos, de pensar num horizonte temporal alongado, que não seja assim de curto prazo, até eu chegar naquele ponto, até eu arrumar outro emprego, até eu aposentar, quer dizer, tudo isso facilita que uma empresa de origem familiar, porque a agenda é de longo prazo. Então, nessa criação de confiança e tendo integridade, tendo, por exemplo, muito tempo depois a gente acabou criando o Instituto Alé Martins. E o Instituto Alé Martins é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente conviver, da gente estar renovando essa confiança, e junto não só aos colaboradores do grupo, que estão pelo Brasil todo, são milhares, então fica muito difícil a convivência assim, presencial, mas através disso, dessas referências, dessas ações, entendeu? Quando a gente vai patrocinar pontapé, isso facilita que a gente se reúna em torno dessa questão comum. Você acredita que ser um grupo com origem familiar, com essa essência que você traz a história da sua avó, a presença do seu pai, que é muito inspiradora, já foi motivo de muita literatura sobre isso, facilita mais absorver essa pauta dessa cultura corporativa com responsabilidade, com compreensão do seu papel social, do que uma instituição que não tem essa história, que não tem essa pegada familiar? Na minha ideia, comparar uma empresa familiar com uma corporação, com uma empresa assim, enfim, uma multinacional e tudo, eu diria que
facilita mais quando é uma empresa familiar onde há confiança e harmonia. Eu diria que, inclusive em termos de produtividade, de inovação, de realização, uma empresa familiar de confiança é o modelo melhor. Mas, por outro lado, o pior modelo é essa mesma empresa familiar em disputas, em agendas particulares, em atritos. Ser meio polarizado. É sim o melhor e sim o pior. Hoje o grupo... Você falou, inclusive, agora há pouco do Instituto Olar Martins, que vamos abordar um pouco o trabalho dele, que apoia projetos do Brasil inteiro, a partir do interior de Minas Gerais, aqui a partir de Uberlândia. Essa história do grupo como atacado, que conheceu o Brasil inteiro, como que você atribui o enriquecimento desse conhecer o Brasil inteiro, de apoiar essas ações do Brasil inteiro, e a partir de Uberlândia, do interior do Brasil, falar com todo mundo que está espalhado no Brasil com seus projetos, como foi o grupo no atacado, alcançando e levando insumos para o Brasil todo? Bem, eu acho que a nossa reputação, e meu pai costuma dizer isso, né, é que o nosso maior patrimônio é a nossa reputação, nossa seriedade, e isso, sem falsas modéstias, traz muito orgulho, porque a gente aqui no interior, Minas Gerais, uma empresa pequena, no momento que nunca tivemos grande poder político, aliás, até então nunca envolvemos muito com partidos, meu pai nunca gostou de se posicionar, pensa na sociedade como um todo. Então, como é que fala? A maneira da gente se identificar e preservar essa confiança, essa reputação, e, portanto, poder continuar servindo as indústrias como distribuição e servindo aos comerciantes, os varejistas, as empresas, muitas delas, a maioria familiares, confiando e comprando da gente e tudo mais, na ação, no exercício desse dia a dia. Comprou o produto certo, veio no preço certo, se é necessário uma devolução, quando se tem esse ambiente de confiança, as coisas acontecem mais rápida, no menor custo. Então, acho que esse conhecimento, ele necessariamente do Brasil todo tão diverso, ele acaba que sempre é um pouco superficial na coisa concreta e específica, mas ele é muito parecido na coisa mais filosófica, que olha, nós vamos afastar aqueles que não gostam ou que não dão importância às nossas práticas e vamos atrair da maneira recorrente. Uma coisa que eu posso falar que é interessante é que nós somos uma empresa que vende no atacado, que eles chamam de B2B, né? Que é diferente de uma empresa de consumo, que vende para o consumidor final. Então, por exemplo, a venda de uma outra grande empresa varejista para o consumidor, talvez ela acontece uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Vamos supor que uma família vai comprar uma televisão nova a cada 4 anos, quando vai ter uma Copa do Mundo, que tem um pico de vendas e tudo mais. Então não tem aquela recorrência, aquela repetição num horizonte temporal curto. Vender no atacado, o cliente principal nosso, ele tem que comprar, normalmente ele compra toda semana. Então não é uma transação só. Então eu vendi e distribuí, entreguei o produto para aquele cliente, na outra semana eu vou voltar lá, se o cliente estiver insatisfeito, ele vai reclamar, vai brigar, vai parar de comprar. Então eu tenho que vender sem tirar o potencial da venda futura, que não vai ser longa, vai ser na outra semana.
Então, essa questão da sustentabilidade da transação, do negócio, de ser um negócio correto, um negócio que se repete, já está um pouco na essência do que a gente faz, né? Você falou aí de filosófico, mas pensando isso como um relacionamento com o cliente, é um estudo sociológico constantemente sendo atualizado, né? O que tem de hábito de consumo, a questão até da economia, como é que ela está nas pontas. Você se sentia um sociólogo ao analisar esse comportamento e trazer isso para dentro da empresa, esse conhecimento que as vendas permite ao grupo, esse capital que esse conhecimento dá? Não, eu não tenho essa formação, seria muito pretensioso querer falar que me sentia com essa identidade, até porque também tudo que a gente fez é sempre feito num conjunto de pessoas, né? Eu diria que eu, principalmente antes de aposentar como executivo, fui presidente do Martins, e simultaneamente do banco e de outras empresas nossas, de transportadoras, enfim. Então, mas no fundo, claramente, significa que eu recebia os elogios do que todo o time de centenas e talvez milhares de pessoas estavam fazendo. Só para dar uma ideia, de vendedores que estão morando nas cidades aí pelo Brasil todo, nós temos hoje mais de 4.000 pessoas. E cada relacionamento entre face a face dessas pessoas, cada gesto que eles estão fazendo, representa também um gesto com a imagem do grupo. Então, naturalmente, deve haver problemas, deve haver mal-entendidos, mas no todo, essa é a importância da cultura. No todo, nós temos esse farol como referência que, se fosse para dizer hoje, a gente atribui ao fundador do Martins, né, que é meu pai. E, então, a gente está meio que dando uma continuidade numa transformação cultural que precisa de atualizar daquilo que meu pai espontaneamente fez quando era bem novo ainda e saiu do campo, de um sítio e veio morar na cidade. E falando de cultura hoje em dia, hoje a nossa cultura tem muita relação o dia inteiro, nas artes já temos isso, na comunicação, que é o contato com a tecnologia. O Grupo Martins teve um contato com a tecnologia, principalmente da informática, muito cedo, muito antes que muitas empresas do Brasil. Isso afetou a cultura? Hoje, como que é a relação de vocês com a tecnologia para o negócio e também para lidar com cultura no dia a dia do colaborador e do instituto? Com certeza afeta, né? E agora estou lembrando, eu comecei a trabalhar foi em 81, tinha 16 anos, que eu entrei na faculdade, que um dos valores muito importantes do meu pai é estudar, até porque eu acho que ele sente não ter tido a oportunidade, não ter conseguido estudar, e ele fez só até o primário, assim, os primeiros anos, e então eu fui estudar à noite, na faculdade, né, eu entrei na faculdade à noite e fui trabalhar de dia. E na época estava começando essa questão que eles chamavam de informática, né, de Centro de Processamento de Dados, CPD, eram termos que até caiu do uso, não usa mais. E eu acho que foi novamente uma questão de confiança. Eles quiseram investir num membro da família para estar ali no meio daquela caixa preta, né? Porque computador na época era muito caro, muito desconhecido. Então a gente começou com aquele processo, mas eu diria que até pesando mais do que a tecnologia, a cultura, é que a gente, com esse exercício íntegro, com justiça, confiança, valores, disciplina, a gente acaba atraindo gente boa e trabalhando junto por esses relacionamentos, e é até um lema que a gente fala, gente boa trabalhando junto,
e acreditando que juntos cada um vale mais. É uma outra frase que a gente usa bem aqui, quer dizer, que a gente per capita é melhor em cooperação do que individualmente, né? Isso vai formando pessoas que vão dar o melhor de si, estão engajadas, e o nosso mercado sempre foi muito competitivo, né? Como eu falei, o orgulho de pertencer e de ter construído, ajudado a construir uma empresa como a nossa, é que ela não contou com subsídios do governo, ela não contou com... A gente, aliás, em toda a nossa história de mais de 70 anos, a gente não tem nem como fornecedores, nem como clientes, governos. Então tudo que a gente faz é com muita competição, muito transparente, e isso fez com que a gente tinha que trabalhar mais do que os outros, né? Enfim, e tem coincidências. A gente encontrou, né, por exemplo, o professor Antônio Carlos, que aliás... Bom, que é assunto demais, acho que vai fugir um pouco aqui. E para você, qual que é você considera que é o desafio mais imediato para a empresa diante das mudanças que o Brasil enfrentou, da mão de obra, das gerações? Hoje a gente classifica cada geração com uma característica diferente, uso de tecnologias. Diante disso, para o trabalho do grupo, das diversas empresas do grupo, quais os desafios você acredita que devem ser enfrentados de imediato? Bom, eu diria que a cada vez mais as coisas estão se acelerando, né? Não é nem que estão sendo mais rápidas, está indo mais rápido e cada vez mais rápido, mais rápido. É impressionante, e as mudanças são tão grandes que é até difícil fazer um balanço, saber para onde vai, o que está acontecendo, se é bom ou ruim para nós. Mas eu acho que se fala muito em inovação, mas tinha que ter um contrapeso. Eu acho que também se fala muito em conservação. Então, por exemplo, diferente de mudança cultural, eu prefiro dizer transformação cultural, que eu aprendi com um professor que chamava Humberto Maturana, um cara genial, que ele distinguia a mudança, a diferença de transformação, porque a transformação é uma mudança que preserva a sua identidade, o seu propósito, o seu caminho. Então acho que nós temos que, essas mudanças aceleradas tem que ser olhado como transformação acelerada. Então o grande desafio seria como conservar aquilo que a gente quer conservar, né, e como fazer com que as pessoas na nossa liderança vão querer se engajar e seguir para esse destino comum, que é dar sustentabilidade aos nossos negócios, que meu pai também sempre fala que não pertence à família em si, ela pertence a essa comunidade de milhares de pessoas que se dedicaram às vidas e transformaram. Uma coisa que eu tenho bastante alegria, tem vários menores aprendizes que estavam aqui desde os primeiros anos, hoje têm família, têm carreira, estão super satisfeitos. Então, isso para nós é uma motivação, porque além do sucesso na empresa, a gente tem um desafio maior ainda, que é o sucesso na vida. E para você, qual que é o sonho de futuro do Juscelino nesse cenário todo? Eu estou querendo, enquanto lustro, relativamente jovem, né? Eu estou querendo, sem um abandono, assim, com um certo gradualismo, passar o bastão para seguidores, assim, obviamente, por uma cultura nossa, os filhos, mas também pessoas que estão com a gente aqui, que estão se dedicando. Eu quero ser menos protagonista e mais à disposição para trocar ideias com essas pessoas, mas os desafios mais profissionais eu quero deixar para novas gerações. Juscelino Martins, muito obrigado pela sua participação no Observatório da Cultura. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o Observatório da Cultura fica por aqui. Fique ligado que em breve tem novos episódios. Compartilhe e curta esse vídeo para que mais gente possa conhecer um pouco mais sobre cultura na vida da gente.